Olá, sou Davinci Leonardo, enfermeiro especialista em emergência geral e mestre em terapia intensiva, e atuo em diversas áreas de docência também, principalmente em pós-graduação e cursos livres nas concentrações de emergência geral, APH e, notadamente, também eletrocardiograma, a interpretação que é fundamental. Então, devido à necessidade dos alunos, eu consegui adaptar ou recriar essa régua do ECG que vocês estão vendo aí, com a intenção clara, né, e didática para aproveitar ao máximo a capacidade dos alunos, bem como auxiliá-los na interpretação do eletrocardiograma. Para isso eu desenvolvi essa régua que me deu muito trabalho, confesso a vocês. Inclusive eu busquei várias fontes, procurei várias gráficas para me auxiliar, para me ajudarem, e nenhuma delas conseguiu fazer o que nós conseguimos fazer aqui com essa régua. Infelizmente eu ainda não estou vendendo essa régua nos mercados, né, nas principais plataformas de compra e venda, né, de mercadorias online, tá? Eu ainda vou me adaptar a isso, mas meu foco principal realmente é o ensino. Então, com isso, tá, eu desenvolvi essa régua e aí vocês vão ter muito proveito, tá? Eu espero que vocês aproveitem ao máximo esse vídeo aqui, né? Então, se você chegou até aqui e quer saber mais, tá certo? Acerca da interpretação do eletrocardiograma, deixa teu comentário. Desde já peço para que você curta, comente e compartilhe para todos aqueles que precisam. Já existe no mercado outras réguas da interpretação do eletrocardiograma, mas nenhuma como essa. Por quê? Todas as outras já são para pessoas que possuem uma certa proficiência na área de interpretação de eletrocardiograma, mas essa a qual nós desenvolvemos, ela é específica para quem não sabe nada de eletro mesmo. Então, se você que realmente quer aprender eletrocardiograma, mas ainda não tem confiança em como analisar um eletrocardiograma, essa régua vai te ajudar muito. Acompanhe aqui no vídeo. Então, gente, como eu estava dizendo, essa régua, ela serve até como um crachá também. Então, a gente dá um furo, você pendura no seu crachá, a ideia é fazer ela justamente compacta para isso, e ela serve para você mensurar os parâmetros, tá certo? De amplitude e de duração do eletrocardiograma. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, a intenção desse vídeo é essa, como utilizar essa régua. Como eu já mostrei para vocês, existem vários tipos de régua, tá? Mas nenhuma se compara com essa, tá certo? Que auxilia você a interpretar o eletrocardiograma. Vamos lá, vou mostrar aqui esse eletro. Já vou mostrar para você como é que ela funciona. Então você vai ver, ó, que ela possui aqui, ó, amplitude da onda P, duração da onda P e o intervalo PR. Tá certo? Para quem já teve aula comigo sabe o que é intervalo PR, o que é a amplitude e duração de cada onda, a duração do complexo QRS, a amplitude máxima, né, de acordo com a literatura, e mínima do complexo QRS. Então você vai mensurar assim, tá certo? Bem como a amplitude máxima da onda T e o intervalo QT. Nós temos ainda outros parâmetros que a gente não pode esquecer. Por exemplo, qual a velocidade de impressão? Deve ser de 25 milímetros por segundo. E essa informação vai estar impressa em todos os eletros, como você nota nesse aqui, ó. Ó, velocidade de impressão, 25 milímetros por segundo. Tá vendo? Uma outra informação que muitos, inclusive até alguns cardiologistas, esquecem, é a questão da amplitude, né? Ou autocalibração, que deve ser, vocês estão vendo aqui, ó, 1 milivolts, ou seja, são 10 quadradinhos ou 2 quadrados grandes por 0,2 segundos, tá certo? Que equivale a 5 quadradinhos. E essa informação aqui também vai estar impressa em números e aqui, ó. Estão vendo aqui, ó. Nem todos os elétrons vão imprimir em todas as derivações, tá certo? Alguns imprimem uma, alguns imprimem no meio do eletro. Isso vai variar de aparelho para aparelho, mas o que é importante você saber é que essa informação ela também precisa ser analisada. Veja aqui, ó, 10 milímetros, ó, por milivolts, ou seja, 10 quadradinhos. Por quê? Porque muitas vezes
algum colega pode querer ampliar, tá certo? A mensuração a ponto de prejudicar, inclusive, a interpretação. Então, você aumenta sem querer o ganho e prejudica essa interpretação. Então, vamos lá interpretar. Aqui é um eletro convencional de 12 derivações. Então, você vai pegar a sua régua DCG e vai pôr sobre esses dados para saber se está tudo certinho. Então, por exemplo, a onda P. Primeiro, você, quem já teve aula comigo, vai saber identificar o que é uma onda P. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, a minha onda P, certo? Você vai vir com a régua, vou tentar dar um zoom aí, ó, e você vai verificar se a duração dela está dentro da sua normalidade. Nesse caso aqui, a onda P está dentro, né, dessa linha, a gente chama isso de duração, dessa linha da onda P. E de amplitude, basta você olhar isso aqui também, ó. De acordo com a literatura, a amplitude da onda P não pode ultrapassar, né, mais do que 3 quadradinhos, tá certo? Então aqui nesse caso, ó, se eu coloco bem nessa linha onde está sendo imposta o eletrocardiograma, isso você vai ver em todas as derivações, ó, tá certo? Aqui em AVR, tá certo? Aqui em D1, ó. Então você vai analisar isso em todas as derivações. Então você vai identificar que a amplitude está dentro dessa faixa azul, tanto em amplitude como em duração, ou seja, na linha horizontal. A partir daí você vai analisar o intervalo PR, que é a distância do início da onda P até o início do complexo QRS. Nesse caso aqui, ó, do início até o início do complexo QRS está super dentro da faixa, tá certo? Que de acordo com a literatura não pode ultrapassar 0,20 segundos, que equivale a 5 quadradinhos, tá? Feito isso, você vai analisar a duração do QRS. O QRS ele não pode estar alargado, né? Ele deve estar estreito, ok? Então vamos analisar esse QRS aqui, que é esse triângulo mais elevado aqui, ó, certo? Ele não pode, ó, ultrapassar essa linha laranja que foi colocada aqui, ó, em termos de horizontal, tá, gente? Estou analisando a linha horizontal aqui, ó. Então vocês vão ver que ele não ultrapassa, muito pelo contrário, ele está dentro dessa faixa da linha laranja. De acordo com algumas literaturas, não pode ultrapassar 0,10 segundos ou 0,11 segundos. Nesse caso aqui, está abaixo dessa faixa. Ou seja, por isso que ela é uma régua, ela é um parâmetro, ela é um canon, tá certo? Isso você vai analisar em todas as derivações, tá certo? Obviamente que vai isso demontar um pouquinho de tempo, mas quando você entende isso aqui, ó, fica muito mais fácil. Ó. Olha como está dentro da faixa. Estão vendo? Ó? A próxima etapa é analisar a amplitude do complexo QRS. Tá? Vou pegar aqui como exemplo o V1. Estão vendo? Vou pegar aqui o V1 e vocês vão ver que ele está dentro dessa faixa laranja. Ela não pode ultrapassar esse valor aqui de 3 mV e nenhuma dessas derivações vocês vai ver que isso ultrapassa. Estão vendo? Ó? Está dentro da faixa. Ok? Aqui mais uma vez, ó, em V4 também está dentro da faixa, termina aqui. E não pode ser inferior a 0,5 mV também. Então, se a gente analisar aqui, ó, com muita tranquilidade, dá para ver que ela ultrapassa. Ela está acima de 0,5 mV e está inferior a 3 mV. Tá? Isso denota, quando a gente identifica, né, um parâmetro superior a esse 3 mV, eu vou mostrar para vocês em um outro eletro, uma sobrecarga ventricular, seja ela direita ou esquerda, a gente aí verifica isso analisando o eletrocardiograma. Tá? Nas minhas aulas, eu exploro mais isso, tá certo? Obviamente, aqui eu só estou demonstrando como utilizar a régua para aqueles que ainda não que adquiriram comigo, mas não tiveram a aula, tá certo? Para aqueles que já tiveram aula comigo, fica muito mais fácil, tá certo? Todo mundo já sabe isso aqui. Amplitude da onda T. O que é amplitude? Tá certo? É a voltagem, a altura dessa onda. Então, mais uma vez, eu vou pegar aqui, por exemplo, um V4 aqui, ó. Isso você vai fazer em todas as derivações. Você vai verificar aqui se a amplitude da onda T, ela ultrapassa aqui essa... Vou pegar aqui uma canetinha para tentar mostrar para vocês, ó. Essa linha aqui, ó. Aqui está a altura máxima da minha onda T. Percebam que ela não ultrapassou, tá certo, essa faixa verde, né, a amplitude da onda T, passando como ideia essa linha imaginária aqui. Bem como o intervalo QT. Ó. O que é intervalo QT? É o início do complexo QRS. Por que intervalo QT? Porque infelizmente na literatura está assim. Tá? Mas lembrando que várias derivações, a onda Q não aparece.
Isso é fisiológico, tá? Então, por exemplo, se eu vou pegar aqui o início do meu complexo QRS até o final da onda T, ele não pode ultrapassar essa faixa aqui, que de acordo com algumas literaturas, é de até 0,44 segundos ou até 0,46 segundos. Como vocês podem muito bem ver, ela está dentro desse parâmetro, tá certo? De normalidade. Em resumo, você também pode utilizar aqui, ó, essa regrinha que está aqui, para verificar se o ritmo é regular ou irregular. Por exemplo, você vai traçar, você pode fazer isso com a régua, você pode fazer isso com uma caneta, enfim, um lápis. Eu vou pegar aqui um papel, que talvez fique mais claro para vocês entenderem isso. Olha só, vocês estão vendo aqui o ápice, né, do meu complexo QRS, tá certo? Fiz aqui 2 demarcações nesse papel. Se você seguir com esse papel, olha só, claramente você vê que a distância, que nós chamamos de período RR, certo? Entre uma onda R e outra onda R, é basicamente semelhante. Isso significa que seu ritmo cardíaco está regular. Então, características desse eletro aqui que nós estamos analisando. A onda P, a amplitude está normal, bem como sua duração. O intervalo PR está normal, o complexo QRS está normal, a amplitude do QRS está normal, a amplitude máxima da onda T também, bem como o intervalo QT. Olhou esses parâmetros sobre o eletrocardiograma, em todas as derivações, aqui eu só fiz em algumas para mostrar para você como é que se faz, e analisou a velocidade de impressão, nunca esqueçam disso, bem como a autocalibração. A gente ainda tem outro parâmetro aqui para a gente não esquecer, que é o eixo cardíaco, que aí nas minhas aulas eu explico mais, que ela deve estar no eixo entre menos 30 e no máximo a mais 90 graus, tá certo? Então, analisou todas essas informações aqui, principalmente essas daqui, tá certo? Principalmente essas daqui, e verificou-se que o ritmo está regular, que a frequência cardíaca, no caso de um adulto, está normal, tá certo? Eu vou colocar aqui entre 50 a 100 batimentos por minuto. Então, se você analisou tudo isso, identificou que a frequência está normal, que o ritmo está regular, você está diante de um eletrocardiograma o quê? Totalmente normal, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês um eletrocardiograma normal. Mas vamos ver se isso aqui dá certo em outros eletros com alterações. Vou mostrar aqui para vocês. Olha esse eletro aqui, gente. Primeiro, né, lembrando, a gente vai identificar, ó, velocidade de impressão e autocalibração. Aqui está correto, sim ou não? Beleza, normal. Vamos analisar derivação e onda por onda. Então, nesse caso aqui, mais uma vez, eu vou pegar a régua do ECG, criada por nós. Vou identificar aqui, por exemplo, já identifiquei aqui, ó, minha onda P. Essa aqui é minha onda P, aqui é meu complexo QRS. Aqui é meu complexo QRS. Então, aqui eu tenho uma onda P, ok? Vamos analisar a duração. Opa, duração está dentro do normal. Perfeito? Amplitude, dentro do normal. Vou analisar isso em todas as derivações. Certo? Olha aqui mais uma vez, ó. Duração, normal. Amplitude, normal. Agora vamos analisar o intervalo PR. O que é o intervalo PR? O início da onda P até o início do complexo QRS. Olha, vou colocar aqui embaixo. O início da onda P. Notadamente, vocês veem que o complexo QRS, ele está iniciando após essa faixa azul, ou seja, acima de 0,20 segundos, o que mostra que o intervalo PR está o quê? Aumentado ou alargado. Tá? Vou colocar aqui aumentado. Aumentado. Evitem riscar o eletro, tá, gente? Só estou mostrando isso aqui para vocês entenderem bem como é. Ó, o intervalo PR está alargado, ou seja, está acima dessa faixa azul. Tendo um intervalo PR aumentado, eu já sei que se trata de um bloqueio átrio-ventricular. Olha só que coisa fascinante, né? E aí eu vou verificar se é de primeiro, segundo, terceiro grau, e aí a gente ensina isso mais nas nossas aulas. Mas eu já sei que é um bloqueio átrio-ventricular. Olha aqui, ó. Outra derivação AVF, ó, mais uma vez, seguindo o ritmo, ó, muito alargado. Olha só, do início para cá. Ó. Então, vocês já estão diante de um paciente que está com bloqueio atrioventricular. Vejam como é fácil.
E o complexo QRS, vamos analisar se ele está dentro. Vou pegar aqui um V4, que está mais fácil de ser analisado. Opa! Se você notar muito bem aqui, ó, do início, tá? Do complexo QRS até o seu final, ele ultrapassa um pouquinho. Esse pouquinho é suficiente para a gente dizer que se trata também de um QRS alargado, tá certo? Ou seja, nós temos aqui já duas alterações facilmente identificadas com a ajuda dessa régua. Mesmo que você não saiba nenhum cálculo, nenhuma fórmula do eletrocardiograma, tá? Em termos de intervalo QT, eu já vou pular aqui, tá? Amplitude máxima, da onda T, opa, tá bem no limite. Estão vendo? Tá bem no limite, gente. Mas o intervalo QT. Intervalo QT é do início do complexo QRS até o final da onda T. Tá? Então vocês vão ver aqui que ele ultrapassa esse intervalo QT acima desse parâmetro de normalidade, como já havíamos falado. Então estamos diante aí de uma alteração também. Tá certo? Vejam aí como isso impacta e facilita a tua interpretação. Então a gente já tem aí um paciente bradicardizando, com bloqueio atrioventricular, bloqueio de ramo, que é esse complexo QRS alargado aqui, tá certo? Isso aqui também pode ser denotado por várias situações, inclusive alterações de potássio, de sódio. Não vem aqui ao caso agora, mas observem que vocês conseguiram interpretar facilmente um eletrocardiograma com auxílio da régua, tá? É isso. Vamos pegar aqui uma outra régua. Olha isso aqui, tá? Vamos ver se a gente identifica aqui. Não precisa nem a gente perder muito tempo, ó. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é uma onda P, certo? Então, ó, duração tá ok. Mas olha o intervalo PR, gente. Olha onde que se inicia o complexo QRS. Tá? Nós temos aqui, mais uma vez, ó, um QRS alargado. Observem aqui em V4, ó. Aqui, ó. Do início do QRS, ó, até o final. Então, notadamente, ele ultrapassa essa faixa laranja. Tá ficando claro aí? Vamos analisar agora a amplitude máxima. Já observa aqui em V1 que a amplitude máxima está sendo ultrapassada. Olha aqui, ó, a amplitude. Percebam como ficou claro isso aqui através dessa régua? Estão vendo? Ela ultrapassa um pouquinho. É o suficiente para eu já dizer que eu tenho uma sobrecarga ventricular também nesse paciente. Tá? Olha aqui, a amplitude da onda T também ultrapassa. Estão vendo? Vejam como é claro você identificar um eletrocardiograma com alterações. Tá? E o intervalo QT? Nem se fala, né? Ok, gente? Só mais um. Vou direto ao ponto. QRS alargado. Uma dica que eu sempre dou, né? Ó, o QRS está alargado aqui, ó. Percebam? Do início do meu QRS até o final dele, está acima dessa faixa etária. Aí eu já sei que se trata de um bloqueio de ramo. Em V1, né, bloqueio de ramo, quando está para baixo, a gente considera como bloqueio de ramo esquerdo. Se o QRS estivesse para cima, bloqueio de ramo direito, ok? Ou a sua maior porção para cima. Aqui é a famosa orelha de coelho, tá? Que endossa essa informação de um bloqueio de ramo, tá certo? E por aí vai. Então, eu espero que eu tenha te ajudado, tá certo? E aos meus queridos alunos, amigos, colegas, tá certo? Saibam que essa régua aqui, ela foi desenvolvida através de muito suor, tá certo? Para que você, que quer interpretar eletrocardiograma, que está lá, muitas vezes, em dúvida se aquele eletro está dentro de um parâmetro de normalidade. Quando o eletro é alterado, é muito fácil de identificar, gente. Seriamente. Quem já teve aula comigo sabe muito bem disso. Mas quando o eletrocardiograma ele possui alguns parâmetros duvidosos, essa régua ela vai te ajudar muito, tá certo? Espero que tenham gostado. Eu já falei para vocês que essa régua ainda não está disponível à venda nas principais plataformas de venda, mas que no futuro próximo, tenho fé em Deus que a gente vai conseguir fazer isso aí, tá certo? Espero que, se você, né, mais uma vez, quiser saber mais sobre a interpretação do eletrocardiograma, ou quiser falar com a gente para solicitar uma aula, né, para o teu posto de saúde, para os estudantes de medicina, né, enfermeiros, fisioterapeutas que querem interpretar um eletrocardiograma, querem aprender de verdade, sem firulas, tá certo? Então,
entre em contato aí com a gente, vamos fazer um curso aí na tua cidade, tá certo? E a gente leva essa régua até você também, como parte didática, tá certo? Que é entregue em aula, além da apostila também que a gente fornece, tá certo? E muitos outros brindes aí que a gente vai ministrar aí na sua localidade, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.